6. Padrões de luz. Um deles é quase certamente um traidor dos outros. Extraído do diagrama, livro da segunda gaveta da escrivaninha, parágrafo 27º. Kaladin deixou a luz da tempestade se evaporar diante dele. Estava ficando com pouca energia. Seu voo frenético pelas planícies o esgotara. Como fora grande o seu choque ao ver que o fulgor de luz cruzando o céu escuro sobre um platô iluminado revelou-se o próprio Dalinar, projetado para o céu por Sisete. Kaladin o pegara e o mandara de volta para o chão com uma cuidadosa projeção. À frente, Sisete se afastara cambaleante do príncipe, segurando a espada para se defender de Kaladin, olhos imensos e lábios trêmulos. Parecia horrorizado. Ótimo. Dalinar enfim pousou suavemente no platô e a projeção de Kaladin se esgotou. Procure abrigo, disse Kaladinha, a tempestade nas suas veias diminuindo ainda mais. Eu voei sobre uma tempestade no caminho até aqui, uma das grandes, vindo do oeste. Estamos no processo de retirada. Rápido, insistiu Kaladin. Eu vou cuidar do nosso amigo. Kaladin? Ele se virou, olhando para o grão-príncipe, que estava de cabeça erguida, apesar de ter um braço encolhido junto ao peito. Dalinar encontrou seu olhar. É você que eu estava procurando. Sim, finalmente. Kaladin virou-se e caminhou rumo ao assassino. Passou pela ponte 4 em uma formação compacta, e os homens, obedecendo ao comando ríspido de Teft, jogaram algo diante de Kaladin. Lâmpadas azuis iluminadas por gemas enormes que permaneceram carregadas durante o pranto. Abençoados fossem. Luz das tempestades fluiu na sua direção enquanto ele passava, preenchendo-o. Contudo, seu coração afundou ao notar dois cadáveres com olhos queimados aos pés deles. Pedin e Marte. Ed estava agarrado ao corpo do irmão, chorando. Outros carregadores haviam perdido membros. Kaladin rosnou. Bastava. Ele não perderia mais homens para aquele monstro. Você está pronta? Sussurrou. Mas é claro, disse Sil na sua cabeça. Não foi por mim que tivemos que esperar. Ardendo com a luz das tempestades, furioso e iluminado, Kaladin lançou-se sobre o assassino e o enfrentou, espada contra espada. Estamos mortos, murmurou Renarin. Alguém faça com que ele cale a boca, disse Shallan rispidamente. Amordace-no se necessário. Ela deu-lhe as costas, ignorando o príncipe delirante. Ainda estava no centro da câmara com o mural. O padrão. Qual era o padrão? Uma sala circular. Uma coisa em um dos lados que se adaptava para comportar diferentes espadas fractais. Representações de cavaleiros no piso brilhavam com luz das tempestades, apontando para uma cidade com torres, exatamente como nos mitos descritos. 10 lâmpadas nas paredes. A fechadura pendia sobre o que ela pensava ser uma representação de Natanatan, o reino das planícies quebradas que... 10 lâmpadas, com gemas incrustadas, uma rede de metal envolvendo cada uma. Shallan hesitou, um choque percorrendo seu corpo. É um fabrial. O assassino lançou-se no ar. O capitão Kaladin levantou o voo, perseguindo, o que deixou uma trilha de luz. Situação da retirada, berrou Dalinar, cruzando o platô, suas costelas doendo de modo incomparável. A afinidade de mais cedo só um pouco menos. Raios. Aquela dor ficara amortecida enquanto lutava, mas agora era feroz. Alguém me consiga informações. Escribas e fervorosos surgiram dos destroços das tendas mais próximas. Gritos foram ouvidos de todo o platô. O vento começou a crescer. O período de alívio, a curta calmaria, havia acabado. Precisavam escapar daqueles platôs imediatamente. Dalinar alcançou a Dolin e ajudou o jovem a se levantar. Ele parecia em mau estado, machucado, surrado, tonto. Flexionou a mão direita e fez uma careta de dor,
Então cuidadosamente deixou-a relaxar. Danação, disse Adolin. Aquele carregadorzinho é realmente um deles? Dos cavaleiros radiantes? Sim. Estranhamente, Adolin sorriu, parecendo satisfeito. Ha! Eu sabia que havia algo de errado com aquele homem. Vá, disse Dalinar, empurrando Adolin para que se movesse. Precisamos fazer com que o exército cruze 2 platôs naquela direção onde Shallan aguarda. Vá para lá e organize o que puder. Ele olhou para o oeste enquanto o vento se tornava ainda mais intenso, com rajadas de chuva. O tempo é curto. Adolin gritou para que os carregadores se juntassem a ele, o que fizeram, ajudando seus feridos, muito embora, infelizmente, fossem forçados a deixar para trás seus mortos. Vários deles também carregavam a armadura fractal de Adolin, que estava aparentemente esgotada. Dalinar mancou para leste através do platô mais rápido que conseguia, na sua condição, procurando por... Sim, o lugar onde havia deixado o galante. O cavalo bufou, sacudindo a crina molhada. Abençoado seja, velho amigo, disse Dalinar, alcançando o Richadio. Mesmo com o trovão e o caos, o cavalo não havia fugido. Dalinar passou a se mover muito mais facilmente em cima da sela e por fim encontrou o exército de Roion seguindo para sul, rumo ao platô de Shallan, em fileiras organizadas. Permitiu-se um suspiro de alívio diante da marcha ordenada deles. A maior parte do exército já havia cruzado para o platô do sul, a apenas um platô de distância daquele redondo onde estava Shallan. Isso era maravilhoso. Não conseguia lembrar para onde o general Cal havia sido enviado, mas com o próprio Roion morto, Dalinar pensara que o exército dele estaria caótico. Dalinar! Chamou uma voz. Ele se voltou e viu a imagem absolutamente incongruente de Sebadial e sua cortesã sentados sob um toldo, comendo a fruta desidratada de um prato segurado por um soldado com ar embaraçado. Sebadial levantou uma taça de vinho para Dalinar. Na hora, rumo à destruição certa. Aliás, corte. Espero que não se importe. Nós liberamos os seus estoques. Eles estavam sendo soprados para longe na hora, rumo à destruição certa. Dalinar apenas os encarou. Palona até mesmo tinha nas mãos um romance e estava lendo. Você fez isso? Indagou Dalinar, indicando o exército de Roion. Eles estavam fazendo uma bagunça, respondeu Sebadial. Perambulando por aí, gritando uns com os outros, chorando e gemendo. Muito poético. Imaginei que alguém devia botá-los em marcha. Meu exército já está naquele outro platô. Está ficando bastante apertado ali, sabe? Palona virou a página do livro, mal prestando atenção. Você viu Aladar? Perguntou Dalinar. Sebadial gesticulou com a taça de vinho. Ele já deve ter acabado de fazer o cruzamento também. Você vai encontrá-lo naquela direção, no sentido do vento, felizmente. Não perca tempo, disse Dalinar. Se continuar aqui, será um homem morto. Como Roion? Infelizmente. Então é verdade, disse Sebadial se levantando e tirando poeira das calças que de algum modo ainda estavam secas. E agora, de quem é que vou zombar? Ele balançou a cabeça com tristeza. Dalinar cavalgou na direção indicada. Notou que, incrivelmente, um par de carregadores de pontes ainda estava seguindo, só agora alcançando o ponto em que encontrara Sebadial. Eles fizeram uma saudação quando Dalinar os notou. Ele comunicou aos carregadores aonde estava indo, então acelerou. Raios. Em termos de dor, cavalgar com costelas quebradas não era muito melhor do que caminhar. Pior, na verdade. Cabateção. Encontrou Aladar no platô seguinte, supervisionando seu exército que vertia para o platô perfeitamente redondo que Shallan havia indicado. Eotal também estava lá, usando sua armadura, uma das que Adolin havia conquistado, e guiando uma das grandes pontes mecânicas de Dalinar. A ponte foi instalada junto de 2 outras que cruzavam o abismo ali, em lugares onde as pontes menores não dariam conta. O platô onde todos estavam se apertando era relativamente pequeno, pela escala das planícies quebradas,
mas ainda tinha várias centenas de metros de diâmetro. Com sorte, comportaria os exércitos. Dalinar, chamou Aladar, cavalgando até ele. Iluminado por um grande diamante que pendia de sua cela, aparentemente roubado de uma das lâmpadas fabriais de Navani, Aladar estava com um uniforme ensopado e um curativo na testa, mas, fora isso, parecia ileso. Pela língua de Kelek, o que está acontecendo aqui? Não consigo uma resposta clara de ninguém. Royon está morto, disse Dalinar com voz cansada, puxando as rédeas de Galante. Ele tombou com honra, atacando o assassino. O assassino, espero, foi distraído por algum tempo. Ganhamos o dia, disse Aladar. Desbaratei aqueles parchindianos. Deixamos mais da metade deles mortos naquele platô. Talvez até 3/4. Adolin foi ainda melhor no platô dele, e pelos relatos, os que estavam no platô de Royon fugiram. O pacto de vingança foi cumprido. Gavilar foi vingado. A guerra acabou. Tão orgulhoso. Dalinar teve dificuldade em achar as palavras para desanimá-lo, então só olhou para o outro homem, sentindo-se entorpecido. Não posso me permitir isso, pensou Dalinar, murchando na cela. Preciso liderar. Não importa, não é mesmo? Perguntou Aladar, a voz mais baixa. Que nós vencemos. É claro que importa. Mas a sensação não devia ser diferente? Exaustão, replicou Dalinar. Dor, sofrimento. A sensação da vitória costuma ser assim, Aladar. Nós vencemos, sim, mas agora temos que sobreviver à nossa vitória. Seus homens já estão terminando de atravessar? Ele assentiu. Coloque todos naquele platô, disse Dalinar. Pode apertá-los lá se necessário. Precisamos estar prontos para passar pelo portal o mais rápido possível quando ele for aberto. Se ele for aberto. Dalinar fez Galante avançar, cruzando uma das pontes até chegar às fileiras compactas no outro lado. Dali forçou o caminho, com dificuldade, até o centro, onde esperava encontrar a salvação. Kaladin disparou no ar atrás do assassino. As planícies quebradas se distanciaram abaixo dele. Gemas caídas cintilavam pelo platô, abandonadas onde as tendas haviam sido derrubadas ou os soldados tinham tombado. Elas iluminavam não só o platô central, mas 3 outros ao redor e mais um além, que era estranhamente circular visto de cima. Os exércitos se reuniam naquele. Pequenos relevos pontuavam os outros como sardas. Cadáveres. Tantos. Kaladin olhou para o céu. Estava livre novamente. Ventos fluíam por baixo dele, parecendo elevá-lo, impulsioná-lo. Os ventos o carregavam. Sua espada fractal se desfez em névoa e Sil apareceu zunindo, tornando-se uma fita de luz que girava ao seu redor enquanto ele voava. Sil estava viva. Sil estava viva. Ainda estava eufórico com isso. Ela não devia estar morta? Quando ele fez essa pergunta durante o voo para lá, a resposta foi simples. Eu só estava morta porque seus juramentos estavam mortos, Kaladin. Ele continuou subindo, fora do caminho das tempestades que se aproximavam. Podia vê-las perfeitamente daquela perspectiva. 2 tormentas, uma vinda do oeste e explodindo com relâmpagos vermelhos, a outra se aproximando mais rápido do leste, com o paredão cinza escuro. Elas iam colidir. Uma grande tormenta, disse Kaladin, voando pelo céu atrás de Sizete. A tempestade vermelha veio dos Parchindianos. Mas por que há uma grande tormenta chegando? Não está na época disso. Meu pai, disse Sil com uma voz solene. Ele trouxe a tempestade, apressou seu passo. Ele está arrasado, Kaladin. Acha que nada disso deveria estar acontecendo. Ele quer acabar com tudo, levar a todos em uma enxurrada e tentar se esconder do futuro. O pai dela... Isso significava que o pai das tempestades queria que morressem? Que ótimo!
O assassino desapareceu acima, sumindo nas nuvens escuras. Kaladin cerrou os dentes e se projetou para cima novamente para maior aceleração. Ele disparou para as nuvens e tudo ao redor tornou-se um cinza indistinto. Continuou atento a vislumbres de luz que anunciassem a chegada do assassino. Talvez não tivesse muito aviso. A área ao redor dele clareou. Seria o assassino? Kaladin estendeu a mão para o lado e Sil imediatamente tomou a forma da espada. Não precisa de 10 batimentos cardíacos? Não quando estou aqui com você, pronta. Essa espera é mais uma coisa dos mortos. Eles precisam ser revividos a cada vez. Kaladin saiu das nuvens para a luz solar. Ele arquejou, espantado. Havia esquecido que ainda era dia. Ali, muito acima da escuridão terrena da guerra, o sol batia sobre a cobertura das nuvens, fazendo-as brilhar com uma pálida beleza. O ar rarefeito estava gelado, mas a fervilhante luz das tempestades dentro dele tornava isso fácil de ignorar. O assassino flutuava ali perto, os dedos dos pés apontando para baixo, a espada fractal prateada segura junto ao flanco. Kaladin se projetou para parar, então se nivelou na altura do assassino. Eu sou o Sizet, filho Valano, disse o homem. Insincero. Ele ergueu os olhos arregalados, os dentes cerrados. Você roubou uma das espadas de honra. É a única explicação. Raios. Kaladin sempre havia imaginado o assassino de branco como um matador frio e calmo. Aquilo ali era diferente. Não possuo uma arma dessas, disse Kaladin. E não sei por que faria diferença se eu a possuísse. Eu escuto as suas mentiras. Eu as conheço. Sizet disparou adiante, brandindo a espada. Kaladin projetou-se para o lado, saindo do caminho. Ele moveu a espada, mas nem chegou perto de acertá-lo. Eu deveria ter praticado mais com a espada, murmurou. Ah, é verdade. Você provavelmente prefere que seja uma lança, não é? A arma virou névoa, então se alongou e cresceu até tomar a forma de uma lança prateada, com glifos brilhantes e espiralados ao longo das faces afiadas da ponta. Sizet girou no ar, projetando-se de volta para a posição flutuante. Ele olhou para a lança, então pareceu tremer. Não. Insincero. Eu sou insincero. Sem perguntas. Com luz das tempestades fluindo de sua boca, Sizet jogou a cabeça para trás e gritou, um som fútil e humano, que se dissipou na vasta e infinita do céu. Não é na vasta infinitão do céu? Infinidade, sei lá. Acho que é vasta infinitude, hein? Abaixo deles, o trovão ressoava e as nuvens pulsavam, cheias de cores. Shallan correu de uma lâmpada para outra na câmara circular, infundindo cada uma delas com luz das tempestades. Ela brilhava vivamente, tendo extraído a luz das lanternas dos fervorosos. Não havia tempo para explicar. Acabara a possibilidade de manter escondida sua natureza como manipuladora de fluxos. Aquele cômodo era um fabrial gigante, alimentado pela luz das tempestades daquelas lâmpadas. Ela devia ter visto. Passou por Inadara, que a olhava fixamente. Como a senhora está fazendo isso, Luminosa? Várias das eruditas haviam se instalado no chão, onde desenhavam às pressas orações de glifos amuletos em panos, usando o giz devido à umidade. Shallan não sabia se as orações eram pedido por segurança contra as tempestades ou contra a própria Shallan. Ela ouviu as palavras radiante perdida, murmurada por uma delas. Mais 2 lâmpadas. Ela infundiu um rumbi com luz às tempestades, dando-lhe vida, mas então esgotou sua luz. Gemas, disse ela, se virando. Preciso de mais luz às tempestades. As pessoas ali se entreolharam, exceto por Renarin, que continuava a arranhar glifos idênticos nas rochas enquanto chorava. Pai das tempestades. Ela secara todas as esferas. Uma das eruditas havia retirado um lampião a óleo da bolsa,
que parecia pálido ao lado das lâmpadas nas paredes. Shallan saiu rápido pela abertura na porta, olhando para a massa de soldados que se reunia ali. Milhares e mais milhares se agitando na escuridão. Felizmente, alguns deles traziam lâmpadas. Shallan... Opa, pulei errado. Preciso da sua luz das tempestades, disse ela. Aquele era Adolin. Shallan arquejou, os outros pensamentos fugindo por um momento, enquanto ela o identificava na frente da multidão, apoiado em um carregador de pontes. Adolin estava mal. O lado esquerdo do rosto, uma coxa de retalhos de sangue e arranhões. O uniforme rasgado e ensanguentado. Shallan correu até ele, abraçando-o. É bom ver você também, disse ele, enterrando o rosto no seu cabelo. Ouvi dizer que você vai nos tirar desta confusão. Confusão? O trovão rugia e crepitava sem pausa enquanto relâmpagos vermelhos caíam, não um a um, mas em grupos. Gostei. Raios. Ela não havia percebido que estava tão perto. Fez padrão. Shallan olhou para a esquerda. Um paredão estava se aproximando. As tempestades eram como duas mãos se fechando para esmagar os exércitos entre elas. Inspirou fundo e sorveu luz das tempestades, que a encheu de vida. Adolin tinha uma gema ou duas consigo, aparentemente. Ele recuou, olhando-a de cima a baixo. Você também? Disse ele. Ela mordeu o lábio. Sim, desculpe. Desculpe? Raios, mulher. Você pode voar como ele? Voar? O trovão rugiu. Destruição iminente. Certo. Faça com que todos estejam prontos para avançar, disse ela, correndo de volta para a câmara. Tempestades colidiam sobre Caladim. As nuvens se despedaçavam, negro, vermelho e cinza, se misturando em enormes torvelinhos, o relâmpago fazendo arcos entre elas. Parecia a volta de Arari-Etian, o final de todas as coisas. Acima de tudo, no topo do mundo, Caladim lutava pela própria vida. Suzette passou voando, brandindo um lampejo de metal prateado. Caladim desviou o golpe, a lança na sua mão vibrando com um plangente ting. Suzette passou direto e Caladim projetou-se naquela direção. Eles caíram para o oeste, raspando os topos das nuvens, muito embora, para os olhos de Caladim, aquela direção fosse para baixo. Ele caiu com a lança em riste apontada direto para o chino homicida. Suzette virou bruscamente para a esquerda e Caladim o seguiu rapidamente, se projetando naquela direção. Nuvens violentas, agitadas e furiosas se misturavam abaixo dele. As duas tempestades pareciam estar lutando. Os relâmpagos que se as iluminavam eram como golpes. Estrondos ressoavam e nem todos eram trovões. Perto de Caladim, uma pedra enorme surgiu das nuvens emanando vapor. Ela irrompeu na luz como um leviatã, depois afundou de volta nas nuvens. Pai das tempestades. Ele estava a centenas, talvez milhares de metros no ar. Que tipo de violência estava acontecendo abaixo, se pedras eram lançadas tão alto? Caladim projetou-se na direção de Suzette, ganhando velocidade e movendo-se pela superfície das tempestades. Ele se aproximou. Então diminuiu a velocidade e deixou sua aceleração igualar-se à de Suzette, de modo que voassem lado a lado. Atacou o assassino com a lança. Suzette aparou o golpe com a destreza, a espada fractal em uma das mãos enquanto apoiava a lâmina para trás com a outra, desviando a estocada de Caladim para o lado. Os cavaleiros radiantes não podem ter voltado, gritou Suzette. Eles voltaram, disse Caladim, recuando a lança de volta. E vão matar você. Ele se projetou ligeiramente para o lado enquanto atacava, girando no ar investido contra Suzette, que subiu de repente e passou por cima da lança de Caladim. Enquanto eles continuavam a cair pelo ar, com as nuvens logo abaixo, Suzette avançou para ele e atacou.
Kaladin praguejou, mal conseguindo projetar-se para longe a tempo. Sizete passou por ele e desapareceu nas nuvens abaixo, tornando-se apenas uma sombra. Kaladin tentou traçar aquela sombra, mas falhou. Sizete ressurgiu subitamente ao lado de Kaladin um instante depois, atacando com 3 golpes rápidos. Um deles acertou Kaladin no braço e ele deixou Sil cair. Danação! Ele se projetou para longe de Sizete, então forçou Luz das Tempestades para sua mão cinzenta e sem vida. Com esforço fez a cor voltar, mas Sizete já estava em cima dele com um ataque aéreo. Névoa se formou na mão esquerda de Kaladin quando ele a ergueu para se proteger, e um escudo prateado apareceu, brilhando com luz suave. A espada de Sizete foi defletida, fazendo com que o homem soltasse um grunhido de surpresa. A força voltou à mão direita de Kaladin. O corte foi curado, mas forçar tanta luz das tempestades pelo braço deixou-o esgotado. Ele se afastou de Sizete, tentando manter-se distante, mas o assassino continuou atrás dele, se deslocando para todas as direções para as quais Kaladin tentava escapar. Você é novo nisso, disse Sizete. Não pode lutar comigo. Eu vou vencer. Sizete subiu zunindo, e Sil tomou novamente a forma de uma lança nas mãos de Kaladin. Ela parecia capaz de antecipar a arma que ele queria. Sizete bateu sua arma contra Sil, o que os deixou cara a cara e eles rolaram, olhos nos olhos, suas projeções puxando-os pelas nuvens. Eu sempre venço, disse Sizete. Ele falou isso de modo estranho, como se estivesse zangado. Você está errado, disse Kaladin. A meu respeito. Não sou novo nisso. Você acabou de adquirir suas habilidades? Não. O vento é meu. O céu é meu. Foram meus desde a infância. Você é o invasor aqui, não eu. Eles se separaram, Kaladin jogando o assassino para trás. Parou de pensar tanto sobre suas projeções, sobre o que deveria estar fazendo. Em vez disso, ele se permitiu ser. Mergulhou atrás de Sizete, o casaco tremulando, a lança apontada para o coração do homem. Sizete se desviou, mas Kaladin soltou a lança e girou a mão em um grande arco. Sil formou uma alabarda com a cabeça de machado que chegou a centímetros do rosto de Sizete. O assassino praguejou, mas respondeu com sua espada. Um escudo estava na mão de Kaladin um segundo depois e ele repeliu o golpe. Sil se despedaçou no processo, formando-se de volta como uma espada, enquanto Kaladin avançava com as mãos vazias. A espada apareceu e a arma cortou fundo o ombro de Sizete. O assassino arregalou os olhos. Kaladin virou a espada, puxando-a para fora da carne do assassino. Então tentou um ataque de pegada invertida para acabar de vez com o homem. Sizete era rápido demais. Ele se projetou para trás, forçando Kaladin a segui-lo e empilhando projeção em cima de projeção. A mão de Sizete ainda funcionava. Danação. O ataque no ombro não havia cortado totalmente a alma, conduzindo até o braço. E a luz das tempestades de Kaladin estava acabando. Felizmente, a de Sizete se mostrava ainda mais baixa. O assassino parecia usá-la muito mais rápido do que Kaladin, julgando pelo brilho diminuído ao redor dele. De fato, ele não tentou curar seu ombro, o que exigiria um bocado de luz, mas continuou a fugir, se movendo bruscamente de um lado para o outro, a fim de deixar Kaladin para trás. A batalha sombria continuava abaixo, uma mistura de relâmpagos, ventos e nuvens em torvelinho. Enquanto Kaladin perseguia Sizete, algo enorme se moveu sob as nuvens, uma sombra do tamanho de uma cidade. Um segundo depois, o topo de um platô inteiro irrompeu através das nuvens escuras, girando lentamente como se houvesse sido atirado para cima. Sizete quase se chocou com ele. Em vez disso, projetou-se para cima a fim de ficar sobre o platô, então pousou na sua superfície. Ele correu ao longo do topo que girava letargicamente no ar, seu impulso se esgotando,
Caralho, que força é essa, hein? Kaladin pousou atrás dele, mas manteve a maior parte de uma projeção para cima a fim de permanecer leve. Ele correu pela lateral do platô, subindo quase diretamente rumo ao céu. Desviou para o lado quando Suzette subitamente virou e cortou uma formação rochosa, enviando pedregulhos que rolaram para baixo. Rochas se moviam ruidosamente pela superfície do platô, que havia começado a tombar de volta na direção do chão. Suzette alcançou o pico e jogou-se para fora, e Kaladin o seguiu logo depois, lançando-se da superfície rochosa que afundou como uma nave naufragando no mar de nuvens. Eles continuaram a perseguição, com o Suzette caindo para trás ao longo da superfície da tempestade, os olhos em Kaladin. Olhos enlouquecidos. Você está tentando me convencer. Você não pode ser um deles. Você viu que eu sou, gritou Kaladin de volta. Os esvaziadores. Estão de volta, gritou Kaladin. Não podem estar. Eu sou um insincero. O assassino estava ofegante. Não preciso lutar com você. Você não é meu alvo. Eu tenho trabalho a fazer. Eu obedeço. Ele se virou e se projetou para baixo, para dentro das nuvens, descendo rumo ao platô para o qual Dalinar havia ido. Shallan adentrou correndo à sala enquanto as tempestades se chocavam no lado de fora. O que estava fazendo? Não havia tempo. Mesmo que abrisse o portal, aquelas tempestades tinham chegado. Ela não teria tempo de fazer as pessoas passarem. Estavam mortos. Todos eles. Milhares provavelmente haviam sido jogados para a morte pelo paredão. Ela correu até a última lâmpada de qualquer modo, infundindo suas esferas. O chão começou a brilhar. Fervorosos se levantaram de um salto, surpresos, e Nadara soltou um gritinho. Adolin cambaleou pela porta, o vento terrível e uma rajada furiosa de chuva o seguindo. Abaixo deles, o desenho intrincado emitia luz. Parecia quase vidro pintado. Gesticulando freneticamente para que Adolin se juntasse a ela, Shallan correu até a fechadura na parede. Espada! Gritou ela para Adolin, acima dos sons das tempestades lá fora. Ali! Renari há muito tempo já havia dispensado a espada dele. Adolin obedeceu, aproximando-se às pressas e invocando a sua espada fractal. Ele a enfiou na fenda, que novamente fluiu para receber a arma. Nada aconteceu. Não está funcionando, gritou Adolin. Só uma resposta. Shallan agarrou o cabo da espada dele e a puxou para fora, ignorando o grito que tocá-la provocou em sua mente. Então jogou-a de lado. A espada de Adolin desapareceu em névoa. Uma verdade profunda. Há algo de errado com sua espada e com todas as espadas. Ela hesitou só por um momento. Todas, menos a minha. Padrão. Ele se formou nas mãos dela, a espada que usara para matar a alma oculta. Shallan enfiou-a com força na fenda e a arma vibrou nas suas mãos e brilhou. Algo nas profundezas do platô foi destrancado. Do lado de fora, relâmpagos caíam e homens gritavam. Agora o mecanismo havia se tornado óbvio para ela. Shallan jogou o seu peso contra a espada, empurrando-a adiante como um eixo de uma roda. A parede interna do edifício era como um anel dentro de um tubo. Podia girar, enquanto a parede externa permanecia no lugar. A espada moveu a parede interna ao pressioná-la, embora tenha emperrado de início, bloqueada por pedregulhos do portal caído. A Adolin a ajudou a fazer a força contra a espada, e junto eles a empurraram ao redor do círculo até que estivessem acima da imagem de um retiro. A metade da circunferência de distância de Nathan, o ponto de partida. Ela puxou a espada para fora. As 10 lâmpadas escureceram como olhos se fechando. Kaladin seguiu o Suzette da tempestade adentro. Mergulhou no breu, caindo entre torvelinhos de vento e relâmpagos explosivos.
O vento o atacava, jogando de um lado para o outro, e nenhuma projeção podia impedir isso. Ele podia ser mestre dos ventos, mas tempestades eram outra história. Tome cuidado, transmitiu Sil. Meu pai odeia você. Este é o domínio dele. E está misturado com algo ainda mais terrível. Outra tempestade. A tempestade deles. Ainda assim, as grandes tormentas eram a fonte da luz das tempestades. E estar ali energizava Kaladin. Suas reservas de luz se incendiaram, como obviamente aconteceu com Suzette. O assassino subitamente reapareceu como uma pura explosão de branco, zunindo através do redemoinho rumo aos platôs. Kaladin rosnou, projetando-se atrás dele. Relâmpagos de uma dúzia de cores brilhavam ao seu redor, vermelho, roxo, branco, amarelo. A chuva o ensopava. Rochas giravam ao redor dele, algumas colidindo, mas a luz da tempestade curava-o tão rapidamente quanto os detritos o machucavam. Suzette movia-se ao longo dos platôs, disparando pouco acima deles, e Kaladin o seguia com dificuldade. A ventania turbulenta era difícil de navegar, e a escuridão era quase absoluta. Clarões acendiam as planícies em explosões perturbadoras. Felizmente, o brilho de Suzette era impossível de ocultar, e Kaladin manteve a atenção naquele facho fulgurante. Mais rápido. Como Zahel havia ensinado semanas atrás, Suzette não precisava derrotar Kaladin para vencer. Ele só precisava alcançar aqueles que Kaladin protegia. Mais rápido. Um clarão de raio iluminou os platôs de batalha, e além deles, Kaladin captou um vislumbre do exército. Milhares de homens encolhidos no grande platô circular, muitos deles agachados, outros em pânico. O relâmpago se foi em um momento e a terra tornou-se escura novamente. Embora Kaladin tivesse visto bastante para saber que era um desastre, um cataclismo. Homens sendo soprados pela beirada do precipício, outros esmagados por rochas caindo. Em minutos, o exército seria eliminado. Raios. Kaladin não tinha certeza mesmo se ele poderia sobreviver àquele nexo de destruição. Suzette desceu como um raio sobre eles, uma luz brilhante entre as trevas. Enquanto Kaladin se projetava naquela direção, um relâmpago rasgou novamente o céu. Sua luz revelou Suzette de pé em um platô vazio, boquiaberto. O exército se fora. Os sons da furiosa tempestade do lado de fora desapareceram. Shallan tremeu, molhada e gelada. Todo-poderoso nos céus, sussurrou Adolin. Quase tenho medo do que vamos nos encontrar. Girar a parede interna do edifício havia movido a entrada ao encontro de uma parede de crê endurecido. Talvez antigamente houvesse uma porta natural ali. Adolin invocou sua espada para cortar um buraco. Padrão, sua espada fractal, desapareceu de volta em névoa e os mecanismos da sala ficaram em silêncio. Ela não ouvia nada do lado de fora, nenhum barulho de ventania, nenhum trovão. Emoções lutavam dentro dela. Havia aparentemente salvado a si mesma e a Adolin, mas o resto do exército... A Adolin cortou uma passagem, a luz solar entrou através dela. Shallan caminhou até a abertura, nervosa, passando por Inadara, que estava sentada a um canto, parecendo perplexa. Através da abertura, Shallan olhou para o mesmo platô de antes, só que agora calmo e ensolarado. Uma população equivalente a 4 exércitos de mulheres e homens agachados, abatidos e encharcados, muitos deles segurando a própria cabeça e se protegendo contra um vento que não soprava mais. Ali perto, 2 figuras estavam ao lado de um gigantesco garanhão Richardio. Dalinar e Navani, que aparentemente estavam seguindo rumo ao edifício central. Além deles, se estendiam os picos de uma cadeia de montanhas desconhecida. Era o mesmo platô, e ali formava um círculo com outros 9. À esquerda de Shallan,
Uma enorme torre escalonada, com um formato semelhante à de taças empilhadas de tamanhos cada vez menores, se destacava dos picos. O retiro. O platô não continha o portal. O platô era o portal. Suzette gritou palavras para Caladim, mas elas se perderam na tempestade. Rochas desabavam ao redor deles, arrancadas de algum lugar distante. Caladim tinha certeza de que ouvia gritos terríveis sobre os ventos enquanto esprenos vermelhos que nunca vira, como pequenos meteoros, deixando trilhas de luz, zuniam ao seu redor. Suzette gritou novamente. Dessa vez Caladim entendeu a palavra. Como? Sua resposta foi atacar com a espada. Suzette aparou a estocada com violência e os dois se chocaram, duas figuras brilhantes no escuro. Eu conheço este pilar, berrou Suzette. Eu já o vi antes. Eles foram para a cidade, não foram? O assassino se lançou no ar. Caladim ficou muito satisfeito em segui-lo. Queria sair daquela tempestade. Suzette gritava ao voar rumo ao ocidente, para longe da tempestade dos relâmpagos vermelhos, seguindo o caminho da grande tormenta comum. Só isso já era perigoso bastante. Caladim foi atrás dele, mas isso se provou difícil em meio aos ventos que o golpeavam. Não era que a ventania ajudasse Suzette mais do que Caladim. A tempestade era simplesmente imprevisível. Ele era empurrado para um lado e Suzette para o outro. O que aconteceria se Suzette despistasse? Ele sabe para onde Dalinar foi, pensou Caladim, cerrando os dentes enquanto um lampejo de súbita brancura o cegava de um lado. Eu não sei. Não poderia proteger Dalinar se não pudesse encontrar o homem. Infelizmente, uma caçada através daquela escuridão favorecia a pessoa que estava tentando escapar. Lentamente, Suzette foi tomando a dianteira. Caladim tentou segui-lo, mas um vento súbito o levou na direção errada. Projeções não o deixavam voar de verdade. Não podia resistir a tais ventos imprevisíveis. Eles o controlavam. Não. A forma brilhante de Suzette foi sumindo. Caladim gritou na escuridão, piscando contra a chuva, quase perdendo de vista. Sil girou no ar diante dele, mas Caladim ainda carregava a lança. O quê? Outra, e então mais outra. Fitas de luz, ocasionalmente assumindo a forma de jovens mulheres ou homens gargalhando. Esprenos de vento. Uma dúzia ou mais giravam ao redor dele, deixando trilhas de luz, seu riso de algum modo forte e audível, acima dos sons da tempestade. Ali, pensou Caladim. Suzette estava à frente. Projetou-se através da tempestade na direção dele, sendo sacudido de um lado para o outro. Desviando-se de relâmpagos, de rochas atiradas pelo vento, piscando através das rajadas de chuva. Um redemoinho caótico. E à frente... luz? O paredão. Suzette emergiu da própria tempestade. Através do caos de água e detritos, Caladim mal enxergou o assassino se virando e olhando para trás com um ar confiante. Ele acha que me despistou. Caladim saiu do paredão em uma explosão, cercado por esprenos de vento que espiralavam em um padrão luminoso. Ele gritou, brandindo sua lança contra Suzette, que aparou o golpe apressadamente, os olhos arregalados. Impossível! Caladim girou o corpo e golpeou com a lança, que havia se transformado em uma espada, na altura do pé de Suzette. O assassino recuou junto da face do paredão. Tanto Suzette quanto Caladim continuaram a cair rumo ao oeste, bem na frente da parede de água e detritos. Abaixo deles, a terra passava como um borrão. As duas tempestades haviam finalmente se separado, e a grande tormenta percorria seu caminho normal de leste a oeste. As planícies quebradas logo foram deixadas para trás, dando lugar à cadeia de colinas. Enquanto Caladim o perseguia, Suzette girou e caiu para trás, atacando, embora Sil tenha se transformado em um escudo para bloquear. Caladim baixou o braço e um martelo surgiu na sua mão,
esmagando o ombro de Suzette e quebrando ossos. Enquanto a luz da tempestade tentava curar o assassino, Kaladin chegou bem perto e afundou o punho no estômago de Suzette, uma faca aparecendo ali em seguida e perfurando profundamente a pele. Ele buscava a coluna. Suzette arquejou e desesperadamente se projetou para recuar, escapando do alcance de Kaladin, que o seguiu. Rochedos giravam no paredão, que agora, da perspectiva de Kaladin, era o chão. Ele tinha que ajustar repetidamente sua projeção para permanecer no lugar certo, logo à frente da tempestade. Kaladin saltou por pedras que surgiam no ar, perseguindo Suzette, que caía descontroladamente, as roupas tremulando. Esprenos de vento formaram um halo em torno de Kaladin, zunindo sem parar, espiralando, girando ao redor dos seus braços e pernas. A proximidade da tempestade mantinha sua luz das tempestades guarnecida, sem deixar que enfraquecesse. Suzette desacelerou, suas feridas se curando. Ele pairou diante do terrível paredão, segurando a espada diante de si, e respirou fundo, encarando Kaladin. Um final, então. Kaladin avançou, Sil formando uma lança nos seus dedos, a arma mais familiar. Suzette atacou em frequência, uma série implacável de golpes. Kaladin bloqueou cada um deles e terminou com a lança contra o punho da espada de Suzette, pressionando as armas a meros centímetros do rosto do assassino. É verdade mesmo, sussurrou Suzette. Sim. Suzette assentiu e seu ar de tensão pareceu se desfazer, substituído por um ar vazio nos seus olhos. Então eu sempre estive certo. Nunca fui um insincero. Eu poderia ter parado de matar a qualquer momento. Eu não sei o que isso significa, replicou Kaladin. Mas você nunca teve que matar. Minhas ordens. Desculpas. Se era por isso que você matava, então não é um homem mau que imaginei. Em vez disso, é um covarde. Suzette fitou nos olhos, então assentiu. Ele empurrou Kaladin para trás, depois moveu-se para atacar com a espada. Kaladin estendeu as mãos, transformando o cio em uma espada. Esperava um movimento defensivo. A ação tinha a intenção de retirar Suzette do seu padrão de ataque. Suzette não aparou o golpe. Só fechou os olhos e aceitou o ataque. Naquele instante, por motivos que ele não conseguiria articular, pena talvez, Kaladin desviou seu golpe, passando a espada pelo pulso de Suzette. A pele ficou cinza. Em um lampejo de relâmpago, a espada soltou-se dos dedos do assassino, então tornou-se fosca enquanto caía. O brilho deixou a silhueta de Suzette. Toda sua luz da tempestade sumiu em uma nuvem. Todas as projeções se encerraram. Suzette começou a cair. Pegue aquela espada, Sil transmitiu para Kaladin um grito mental. Pegue-a! O assassino! Ele liberou o aço. Ele não é o laço. Ele não é nada sem aquela espada. Não podemos perdê-la. Kaladin mergulhou atrás da espada, passando por Suzette, que desabava pelo ar feito um boneco de pano, jogado pelos ventos rumo ao paredão. Kaladin se projetou furiosamente para baixo, agarrando a espada antes que a tempestade a consumisse. O assassino passou perto dele ao cair para dentro da tempestade, onde foi engolido, deixando Kaladin com a terrível imagem da silhueta flácida de Suzette, sendo jogado em um platô abaixo com toda a força da tormenta. Erguendo a espada do assassino, Kaladin projetou-se de volta para cima, passando pelo paredão, os esprenos de vento que havia traído girando ao seu redor e rindo de pura alegria. Ao chegar no topo da tempestade, os esprenos se espalharam ao redor dele e se uniram para longe, se afastando para dançar na superfície da tormenta, ainda em movimento. Isso o deixou com um único espreno. Sil, na forma de uma jovem, um vestido tremulante, de tamanho normal dessa vez, flutuava diante dele.
Ela sorriu enquanto a tempestade se deslocava abaixo deles. Eu não o matei, disse Caladim. Você queria matá-lo? Não, respondeu ele, surpreso ao perceber que era verdade. Mas deveria ter matado de qualquer modo. Você tem a espada dele. O pai das tempestades provavelmente o levou. E se não. Bem, ele não é mais a arma que era antes. Devo dizer que isso foi muito bem feito. Talvez eu continue com você dessa vez. Obrigado. Você quase me matou, sabia? Eu sei. Pensei que tivesse matado. E o que mais? E. hum, Você é inteligente e articulada? Você esqueceu o elogio. Mas acabei de dizer. Foram apenas declarações de fatos. Você é maravilhosa, disse ele. De verdade, Sil, você é mesmo. Também é um fato, disse ela com um largo sorriso. Mas vou deixar passar se estiver disposto a me dar um sorriso suficientemente sincero.